Esdras 3, a partir do verso 8, diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos, e seus irmãos Cadmiel, e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz alta quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem que trata da sua saúde emocional. Eu tenho dito ao longo dos anos aqui na igreja que muitas vezes a nossa formação emocional ao longo da vida, na verdade, mais nos deforma do que forma. E nos enche de uma porção de reações que a sociedade espera de nós e que as pessoas que estão próximas de nós esperam de nós. E isso martelando no nosso meio desde quando éramos criança. E muitas vezes o reino das trevas, ele se aproveita dessas circunstâncias para destruir a gente emocionalmente. Nunca se viu tanta gente se matando. Nunca se viu tanta gente com síndrome de pânico, com depressão, tantos divórcios, tantas crises terríveis, e todas elas relacionadas a problemas emocionais profundos. Crentes que não conseguem mais administrar tristeza dentro de si. Crentes que emprestam a sua boca para uma murmuração que mais adoece a gente do que qualquer outra coisa. Essa mensagem é mais uma das que Deus nos tem dado para nos ensinar a ter saúde. E como ela é mais uma, eu gostaria de, antes de entrar nesse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria, meus irmãos, de fazer uma breve retrospectiva com os irmãos de algo que a gente já aprendeu, relacionado à gratidão. A Bíblia nos traz um ensino muito recorrente no Novo Testamento, especialmente nas cartas, que é o material da Bíblia mais voltado para a vida da igreja, a respeito da gratidão, a ponto do apóstolo Paulo falar assim: olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E muitas pessoas não conseguirem entender o significado disso e achar que Deus está pedindo demais. Deus não sabe como é que eu estou sofrendo, como é que Ele está falando para eu dar graças em tudo. Mas presta atenção, Deus não está falando de tudo dai graças, Ele está falando em tudo dai graças. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Não quer dizer que aconteceu uma coisa ruim, você vai agradecer pela coisa ruim. Quer dizer que naquele momento você vai poder agradecer a Deus por alguma coisa. É em tudo, não de tudo. Ou seja, em tudo você consegue ver a graça de Deus. Em cada circunstância da sua vida, ainda que ela seja mais adversa, você é capaz de parar e observar que há graça de Deus em algum lugar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que Jesus disse que faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. É aquele que faz a chuva cair sobre justos e injustos, sobre maus, sobre bons. Em todo o tempo você vê a graça de Deus. E olhar para a graça de Deus não tem a ver com Deus ser uma pessoa insegura, que fica querendo que as pessoas agradeçam a Ele.
nem me falou muito obrigado, como é que pode uma coisa dessa? Não, tem a ver com a sua necessidade. Porque um coração grato é saudável emocionalmente. Uma pessoa que não consegue agradecer a Deus pelas coisas, a vida de oração dela, na verdade, é muito mais uma lista de compra. Você não sabe se a pessoa está indo no supermercado ou ela está indo orar, porque só pede isso, 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 depois isso, aquilo, e não para a vida para poder agradecer aquilo que Deus está fazendo. Meu irmão, isso é ruim para você, faz mal para a sua alma. Faz com que você comece a enxergar a vida de um jeito onde você só vê a desgraça, você não vê a graça. Você só vê problema, você não vê o agir de Deus. E você vai adoecendo. E você acaba caindo num pecado perigosíssimo para você, para o seu coração, chamado murmuração. Eu vou te dizer, estar perto de alguém que murmura o tempo todo é um suplício. É uma coisa terrível. Uma pessoa que bota defeito em tudo. O tempo todo a pessoa vai comentar de uma pessoa, ela tem uma reclamação. Ela vai falar do culto, ela tem uma reclamação. Ela vai falar do dia dela, ela tem uma reclamação. É horrível para quem está convivendo com você. Mas eu te digo, para você é muito pior. Eu tenho pena de quem é assim, porque os olhos dessa pessoa estão sujos. A lente por trás, na frente dos olhos, na verdade, está embaçada. Ela só consegue ver aquilo que o capeta mostra para ela. Uma pessoa que reclama o tempo todo, ela só consegue enxergar aquilo que Satanás está mostrando. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus está mostrando. A nossa vida de gratidão precisa ser uma vida de disciplina. Se você não tem isso naturalmente dentro de você, você precisa parar e disciplinar a sua vida nesse sentido. Uma vez eu parei dando um estudo na escola bíblica, em uma das cartas de Paulo, eu não me lembro agora qual, porque várias delas têm isso. Eu parei para contar quantas vezes ele dizia, seja agradecidos. Preguei a respeito disso no aniversário da nossa igreja no ano passado. Quantas vezes em uma carta, Paulo termina de falar uma coisa, e sejam agradecidos, e sejam gratos, e agradeçam a Deus. Eu agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de você. Por que ele está contando isso para quem ele está orando? Porque ele está dando um exemplo. O tempo todo Paulo está batendo na tecla com a igreja que está debaixo de perseguição, uma igreja que está debaixo de sofrimento, uma igreja que está tendo que largar tudo para trás, se dispersar, que está vendo seus familiares sendo assassinados publicamente. Paulo fica insistindo, olha, sejam gratos. Você sabe por quê? Porque gratidão é uma questão de sobrevivência nossa. Você sabe por que a gente anda tão triste e tão deprimido? Porque nós somos um povo ingrato. Nós esquecemos de dar graças a Deus pelas coisas mais simples da vida. A vida moderna vai cegando a gente para uma porção de coisas. E a gente vai tendo certas facilidades que quando elas nos faltam, a gente não sabe mais viver. Minha avó viveu boa parte da vida dela sem televisão, sem energia elétrica, sem banheiro dentro de casa. Não é verdade? Aí o carregador do seu celular some. Aí você já começa a ficar estressado. Aí alguém falou alguma coisa para você na rede social. Pronto, o seu dia caiu. E coisas vão acontecendo. Eu dei um exemplo aqui para a igreja uns tempos atrás. A meninada de hoje, o frango que conhece muitas vezes é um frango congelado. Não sabe que para você comer carne alguém precisou morrer. Que no passado, lá na roça, tinha aquele ritual de matar o porco, que você ficava ouvindo o bicho gritando de longe. A vida é bruta. A vida é brutal, a natureza funciona assim, um bicho matando o outro. E de repente essa meninada que de repente, ai, o meu namorado, ele terminou comigo, eu vou cortar os meus pulsos. Porque foi se tornando contaminado nessa vida de tal forma que foi se tornando doente emocionalmente, distante daquilo que Deus nos fez. Eu falei que a gente é deformado ao longo da vida, não é? Deus nos fez seres emocionais, seres que expressam as suas emoções,
seres dançantes, a gente aprendeu no congresso, né? Achei massa a sua esposa falando aqui, tomou a palavra. Boa noite, seres dançantes. Nós somos feitos seres dançantes. Qualquer criancinha que você pega, antes da sociedade deformar, bota uma musiquinha, ela já começa ali a sacudir. Por que você não chega assim na vida adulta? Porque você é deformado ao longo da sua existência. Porque pessoas começam a rir de você. Porque pessoas começam a tentar controlar suas emoções para o bem e para o mal. Então é nesse sentido, pensando nessa cura, pensando nessa saúde emocional, que eu quero falar para vocês um nível além da gratidão, o nível da euforia. Você já viu uma pessoa eufórica? Como é que é uma criança eufórica? Uma criança que ganhou um brinquedo que ela queria muito. Você se lembra de você na infância? Quando você desejou muito uma coisa e de repente você teve isso, uma viagem, uma coisa, um passeio. Quero falar para você sobre euforia dentro daquilo que Deus está fazendo. Nós lemos aqui um texto de Esdras e eu vou contar para vocês o contexto desse texto. E o contexto desse texto é o seguinte: o templo de Jerusalém, ele foi destruído por duas ocasiões. A primeira ocasião, depois dele ter sido construído e ter sido usado durante algumas gerações para a adoração de Deus, o povo tinha desobedecido a Deus e desonrado a presença dele de tal forma que Deus tirou a presença dele do templo e permitiu com que o povo da Babilônia viesse, destruísse aquele templo, destruísse a cidade, matasse quase todo mundo e levasse quem sobrou para uma terra estrangeira. E lá eles ficaram 70 anos, meus irmãos, vivendo prisioneiros daquele povo. Até que chegou um momento em que um outro rei tomou aquela nação. O rei Ciro, da Pérsia, tomou a Babilônia. E foi um negócio assim, meio que na surdina, de uma hora para outra. E mudanças políticas severas começaram a acontecer. É interessante que no final do século XIX, o pessoal, os arqueólogos vasculhando lá as ruínas da Babilônia, eles encontraram alguns documentos de argila. Tem um, inclusive, muito famoso, um cilindro, todo feito em argila. Eu estava contando isso para o pessoal da turma da Alice, de Introdução Bíblica, no domingo pela manhã, que relata exatamente esse período que a Bíblia fala, que as pessoas às vezes questionavam, né? Será que a Bíblia está falando verdade? Porque só aqui que tem a respeito disso. Pois é, encontraram lá, meus irmãos, no século XIX, no finalzinho, encontraram um cilindro que fala a respeito dessas reformas que o rei Ciro fez, mandando reconstruir templos, mandando o povo voltar para suas terras. E o que ele fez com o povo de Israel foi justamente isso. Diz a Bíblia que Deus despertou o espírito de Ciro para que ele mandasse o povo de Israel todinho de volta para Israel, que saísse lá da terra da Babilônia e voltasse para Jerusalém. E não só isso, mandou reconstruir o templo e ainda financiou a obra, meus irmãos. Irmãos, um político fazer um negócio desse, só mesmo se Deus despertar o espírito desse cara. E o que aconteceu foi que eles foram voltando e encontraram ali a cidade totalmente isolada. Eu estive lá em Jerusalém, meus irmãos. O templo, como eu disse, ele foi destruído uma segunda vez, logo que o Novo Testamento acabou de ser escrito. Jesus tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra, ele foi destruído de novo, não é? Mas no local do templo, construíram tipo uma mesquita, não é? Muçulmana, que tem ali o famoso Domo Dourado. Vocês já devem ter visto isso em fotos de Jerusalém. Aquela construção que tem uma cúpula dourada em cima. Quem já viu isso? Levanta a mão aí. Cartão postal de Jerusalém. Irmão, você vê isso de vários pontos da cidade, do lado de fora da cidade. Você está, por exemplo, de frente para a cidade, ali no Monte das Oliveiras. Você vê primeiramente o muro, os muros da cidade velha. E esse local é simplesmente o lugar mais alto da cidade. Então, de qualquer lugar você já vê o templo. O templo tinha um significado muito forte para aquele povo, meus irmãos. Ele não era simplesmente um ponto turístico, ele era a própria essência da cidade de Jerusalém. Tudo girava em torno do funcionamento daquele local. As pessoas vinham de vários lugares do mundo
para ir ali naquele local. A glória de Deus se manifestava ali naquele local. Havia promessas de Deus relacionadas àquela região ali. Se vocês estiverem em outro lugar do mundo, estiver passando um aperto, vira para lá e ora naquela direção. Eu vou atender vocês. Porque Deus tinha feito essa promessa para eles, que ali seria esse ponto de referência. E de repente o povo chega ali e está tudo arrebentado e não tem absolutamente mais nada. Quebraram tudo, queimaram tudo, os muros da cidade, tudo desolado. E eles têm a responsabilidade de começar do zero. E aí, meus irmãos, eles vêm, os edificadores, e colocam primeiramente os alicerces do templo. E é agora que entra a nossa história. Agora a gente chega no texto que a gente lê. Os sacerdotes colocam a veste sacerdotal, trazem o chofar e começam a tocar ali o comando de celebração. E vem o pessoal com os instrumentos e começam ali a fazer aquela música. E o povo começa a cantar, conforme tinha instituído Davi. Lembra que eu falei para vocês no momento do louvor, sobre o tabernáculo de Davi? Aquela tradição, o texto diz que eles começaram a cantar alternadamente, ou seja, saía um grupo, entrava outro, saía esse grupo, entrava mais um outro, e cantando, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre com Israel. E meus irmãos, o povo foi entrando naquele mover, e vendo ali, aqueles alicerces colocados, eles começaram, presta atenção na expressão, eu quero ler para vocês, o povo jubilou com altas vozes. Você sabe o que é jubilar? Porque a gente tem um sentido, né, acadêmico, o pessoal entra numa faculdade, você passou o tempo, você é jubilado, mas não é esse sentido. Jubilar, vem de júbilo, né? É a palavra hebraica rua, que significa gritar, dar um grito, bradar, tocar trombeta, dar um brado de guerra ou grito de alarme na batalha, tocar um sinal de trombeta para a guerra ou marcha, gritar em triunfo sobre os inimigos, gritar em aclamação, aclamar com motivação religiosa, clamar de angústia, exprimir um grito, gritar em triunfo, gritar de alegria. Ou seja, gritar. E diz não só que eles começaram a gritar, mas que eles começaram a gritar com altas vozes louvando. Ficou redundante, né? Porque a alta voz já é um grito. Então, Esdras está querendo dizer aqui que eles gritaram bem gritado mesmo. Que eles se esgoelaram de gritar, louvando ao Senhor com alegria. O povo fazendo festa, meus irmãos, não é porque o templo estava construído, não. É porque já tinha umas pedrinhas ali no chão. Mas, meus irmãos, a véia arada que estava ali, na hora que bateu o olho naquilo, e vendo a alegria daquela meninada, começaram a botar os levitas para ser supervisor com 20 anos para cima. Imagina aquela meninada toda fazendo festa. O pessoal mais antigo lembrava, meus irmãos, de uma das maiores, da maior maravilha do mundo. Eles lembravam de como era o templo antigo. E você sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a chorar desesperados. Eles começaram a se lembrar e começaram a chorar alto. Então naquele culto um povo gritava, aleluia, glória a Deus. E o outro de cá chorava. De tal forma que longe o pessoal ouvia aquele Pentecoste brabo, né? Aquele culto pentecostal, aquela gritaria toda. E meus irmãos, não dava para diferenciar o que era choro de alegria, o que era grito de alegria, e o que era choro de tristeza, e o que era choro, enfim, tudo misturado. Como é que pode um mesmo povo olhar para uma situação e chegar a um extremo de felicidade, e outro povo olhar para a mesma situação e chegar a um extremo de tristeza? Aquilo que eu comecei falando para vocês tem a ver com os seus olhos. O filho pródigo, ele volta para casa, e Deus é um Deus de festa. O pai, ele manda dar uma festa para celebrar. Lucas 15 é só sobre isso. Festa quando um pecador se arrepende, festa na presença de Deus. E quando o filho mais velho chega do campo, ele vê dança, ele vê música acontecendo, ouve música acontecendo, e ele não quer entrar na festa enquanto tem um povo celebrando. O pai está ali, a gente precisa, é necessário celebrar. O pai fala,
porque esse meu filho estava morto e agora ele está vivo. E o outro não conseguia entrar na festa, não queria. O pai ficava persuadindo ele para entrar na festa. Na mesma situação, vendo o mesmo quadro, mas ele enxergava por outro ponto de vista. Ele conseguia ver o problema na situação, ele conseguia olhar e achar ruim. Esse teu filho gastou o dinheiro todo com as meretrizes. De repente, se o filho tivesse voltado cheio de grana, né, investir e tal, tá aqui, pai, estou devolvendo minha herança, talvez o quadro fosse diferente. O cara estava vendo com reclamação. Aí você olha, por exemplo, lá o dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, cumprimento da profecia de Joel, inauguração da era da igreja, um milagre sobrenatural, redundância, né? Já é milagre, é sobrenatural, acontecendo naquele lugar. Os discípulos de Jesus, aqueles 120 reunidos, falando, glorificando, falando das grandezas de Deus, e aquelas pessoas ali ao redor, cada uma ouvindo falar na sua própria língua e glorificando a Deus. E aí, meus irmãos, o texto diz que alguns simplesmente estavam desdenhando, achando que eles estavam bêbados. Eu fico pensando, né? Devia ser o pessoal dali da região mesmo, os judeus. Porque se cada um estava ouvindo falar na sua própria língua, eles veem judeu falando na língua hebraica, não vão perceber nada. Imagina se aqui acontece um fenômeno desse, de cada um começar a orar em língua e cada um de vocês escutar na sua própria língua. Português. Vai fazer que diferença? Cada um aqui está escutando na sua própria língua. Se tiver um alemão aqui, beleza, mas se só tem brasileiro, se a sua língua materna é português, todo mundo vai ouvir português e vai nem perceber, né? Então eu imagino que provavelmente fariseus que estavam por ali, gente da própria cidade de Jerusalém, bate o olho e não consegue enxergar o milagre que está acontecendo. Está todo mundo bêbado. Por quê? Eles não viram o milagre, eles viram só o reteté. Eles viram a manifestação exterior sem perceber o que Deus estava fazendo. Eu quero que você olhe para essa situação do templo, da reconstrução do templo, em sinceridade de coração. Será que você se parece mais na sua saúde, na sua estrutura emocional, melhor dizendo, com aqueles que ficam eufóricos antes de ver a coisa acontecer, só de ver o alicerce começando, mesmo que esteja tudo destruído? Ou você é aquele tipo que olha para isso e se entristece? Eu percebo uma característica nesses dois grupos, meus irmãos. Um grupo olha para trás, o outro grupo olha para frente. O grupo que olha para trás sente nostalgia, o grupo que olha para frente sente esperança. O que é nostalgia? É aquela saudade estranha de uma época que você já viveu, que só te joga para baixo. A vida da gente, ela anda para frente, a gente precisa aprender a curtir cada momento, sabendo que Deus está começando algo que vai fazer muito maior. Mas, meus irmãos, eu percebo na alma, e eu vi isso ao longo da minha vida ministerial, na alma de muitos irmãos, um sentimento saudosista, doentio, prejudica o todo da igreja, mas eu te digo, prejudica você. Incapaz de ver o que Deus está fazendo no momento, e sempre com uma saudade estranha de um tempo lá atrás, quando Deus agiu. Presta atenção, Deus agiu ontem, Deus age hoje, Deus vai continuar agindo amanhã. Você viveu coisas boas no passado, Deus tem coisas boas para hoje, para esse tempo, preparando você para coisas maiores ainda no futuro. E se você ficar preso lá no que está acontecendo no passado, você não celebra, você não fica eufórico, você não fica feliz com o que Deus está fazendo no tempo de hoje. Irmãos, isso não tem a ver só com a nossa vida como igreja, tem a ver com a sua vida de uma maneira geral, porque eu tenho certeza que a mesma pessoa que não consegue desfrutar do agir de Deus no meio da igreja na época que a gente está vivendo hoje, não consegue fazer isso também em outras áreas da sua vida. E fica lá, eu me lembro com saudade o tempo que passou. Quem lembra desse corinho aí?
Não é corinho não, né, pastor Zias? Esse é Roberto Carlos. Mas a sensação de nostalgia vocês pegaram. Que para e fica pensando, aquele tempo que era bom. Essas músicas de hoje, porque os louvores de hoje só tem heresia, mentira, você que não está ouvindo direito. Tem muita coisa boa sendo feita. Mas os hinos de antigamente eram massa, eu amo. Domingo vamos cantar um das antigas. Mas meus irmãos, olha para o que Deus está fazendo hoje, para de viver do ontem, senão você vai chorar. Deus te chama para festejar, Deus te chama para entrar na festa. E não para ficar vendo, o meu irmão fez isso, fez aquilo outro no passado, gastou dinheiro com as meretrizes. Olha, ele está vivo, ele está aqui, celebra, celebra. Irmãos, quantas vezes eu ouvi pessoas chegarem para a nossa igreja, vindo de outras, e às vezes chegava e começava a tentar encher a cabeça da gente, falar, não, porque lá na minha igreja a gente estava desse jeito. Eu começava a rir, irmão, a gente fazia isso há 10 anos atrás, você está atrasado. Na cabeça dele, algo que a gente já tinha abandonado há muito tempo era novo. E se a gente dá bobeira, contagia o ministério de louvor todo. Para de olhar para trás. Quem olha para trás lambe as próprias feridas. Quem olha para trás fica consumindo em autopiedade. Agora quem olha para frente é capaz de, com a fé, visualizar algo que ainda não existe. Quem olha para frente celebra o milagre antes do milagre acontecer. Quem olha para frente vê aquele tanto de pedra no chão e já consegue entender que quando o profeta diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e já começa a gritar, a jubilar em alta voz, antes de perceber, da coisa concreta estar ali. Na boa, quem você tem sido? Eu quero te chamar nessa noite não simplesmente para ser grato. Eu quero te chamar nessa noite para ser eufórico. Aquele que faz festa. Acredita, o melhor da sua vida está começando agora. Você vai batizar nesse domingo, minha filha. Abre um sorriso aí, ó, de orelha a orelha. Celebra, festeja. Não deixa Satanás botar gosto ruim nesse momento na sua vida. Olha, Satanás está fazendo uma porção de coisa. É verdade, está mesmo, porque ele está em derredor, tentando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu te digo, Deus está fazendo tanta coisa ao seu redor. E ainda que Satanás pense que esteja tendo vitória, na verdade tudo isso acima é a mão de Deus, a permissão de Deus, agindo para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então creia, olhe para as bases que estão sendo colocadas diante de você e simplesmente festeje, fique feliz, alegre, pule de alegria, jubile em alta voz, porque vale a pena. Tenha fé que Deus realmente está movendo. Aquele que moveu o coração de Ciro, meus irmãos, aquele que fez todas essas coisas, aquele que entregou o seu próprio filho por nós, como não nos dará todas as outras coisas? Você é feito co-herdeiro de Jesus. O filho que não conseguia entrar na festa, sabe o que o pai falou? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você já é meu herdeiro, você já está aqui comigo. Celebra! Se tem alguém com motivo para celebrar, é você. O filho que estava vindo, ressuscitou, festa. O que estava perdido, o pai fala, vem festejar também, porque o pai com seus anjos está festejando nesse momento. O povo começa a falar, o mundo está uma desgraça, os muçulmanos, o Estado Islâmico, um negócio de fanatismo político tomando conta do planeta inteiro. Presta atenção, vencendo vem Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Lembra desse hino? Ainda que as coisas estejam, pastor, morreu um terço da população. Pois é, meu irmão, faz parte do processo, está na Bíblia. Agora morreu a maior parte, os peixes do mar todo morreram, pastor, o que a gente vai fazer? Calma, está vindo novo céu e nova terra, faz parte do processo.
Aprenda a olhar para frente, não para trás. Enxergue o que Deus está fazendo, mesmo que só tenha desgraça ao seu redor. Faz parte do processo. Glorifique a Deus no estágio em que você se encontra, no processo em que você está vivendo. A nossa vida é uma série de processos, um atrás do outro. A nossa igreja ilustra bem isso, né? Pessoal que nos acompanha aí há bastante tempo, já me ouviu dizer várias vezes, estamos perto de mudar de fase, lembra, João? E é verdade, a gente vai lá e muda. Eu te digo, a gente não está perto de mudar de fase agora não, porque a gente mudou tem pouco tempo, a gente precisa mastigar e aprender um pouco essa fase que a gente entrou. Tem muita coisa para a gente entender nesse momento, mas entenda, vai chegar um momento que eu vou virar para vocês e falar, irmãos, a gente está perto de passar de fase de novo, esteja pronto para mudanças. E se alegre com o que Deus está fazendo no dia que se chama hoje. Desfrute com alegria e com euforia o dia que se chama hoje. Eu quero orar por você. Eu sei que o simples fato de você receber uma palavra como essa, você é capaz já de conseguir enxergar algumas coisas diferentes. Mas eu quero orar para que os seus olhos se abram. Você sabe por quê? Porque você vai sair daqui e vai encontrar problemas lá na sua casa. Tem mulher que está com problema com o marido, por exemplo. Tem marido que está com problema com a esposa. E às vezes, olha, eu ouvi de uma esposa recentemente, eu não consigo ver graça mais quando eu olho para o meu marido. Mas Deus está agindo, a pessoa está diferente. O homem não é mais o mesmo que era tempos atrás e ela também não é. Só que Satanás convence eles do contrário, de que na verdade não mudou nada, que está cada dia pior. É mentira. Eu quero fazer como o profeta fez com o ajudante dele, né, que orou para que os olhos dele se abrissem e ele pudesse ver o agir de Deus, os exércitos do Senhor naquele momento. Eu quero orar por você que está com dificuldade para encontrar alegria e motivo para ficar eufórico no meio das dificuldades. Eu quero orar por você que tem atravessado momentos de tristeza. Eu quero orar por você que quer passar a enxergar a graça de Deus. Levanta do seu lugar e vem para cá. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Quem olha para o futuro enxerga esperança. Mas pastor, eu estou desempregado. Meu filho, você nunca teve tempo para orar tanto como você está tendo agora. Pastor, as coisas estão difíceis. É hora de que Deus está te dando a oportunidade de exercitar a sua fé e crer que o coração daquele homem vai se mover. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, enquanto essa igreja fecha os olhos, a minha oração é que o Senhor abra esses olhos. Abra os olhos da fé. Meu Deus, uma visão que a gente não vê com os sentidos humanos. Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, a certeza das coisas que a gente simplesmente espera. Em nome de Jesus, meu Pai, ajuda eles a celebrarem euforicamente, a jubilar em alta voz, ainda que o que a gente tenha hoje seja só um alicerce no meio de um monte de ruínas. Nos ajude a enxergar o Teu agir, nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo nas famílias.
o que o Senhor está fazendo nos casamentos, o que o Senhor está fazendo na vida financeira, o que o Senhor está fazendo no ministério, o que o Senhor está fazendo no ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, meu Pai, vai abrindo os olhos, o que o Senhor está fazendo na nossa fé, o que o Senhor está fazendo na nossa perseverança. Nos ajude a enxergar, meu Pai. Abra os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Você pode jubilar em alta voz. Glória a Deus!